Hoje eu li um artigo, na verdade um painel da Folha de São Paulo, que fala o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. É o painel da Mônica Bergamo. Oposição vê fim de Renda Brasil com alívio e prevê só más notícias para Bolsonaro. Programa poderia turbinar popularidade do presidente entre os mais pobres. Eu comecei a pensar e falando o seguinte, poxa, será que é só isso mesmo que resta para a esquerda nesse momento? Será que a esquerda, a única coisa que ela pode fazer, além de ajeitar a câmera aqui, pronto, ajeitar a cadeira, será que a única coisa que a esquerda pode fazer no governo Bolsonaro é torcer e para o pior? E não estou falando assim torcer para dar errado, o que eu estou querendo dizer é torcer para que o governo Bolsonaro faça alguma bobagem ou algo no governo Bolsonaro dê errado para que ela possa se beneficiar ou se privilegiar desse momento. E isso é muito pouco para a esquerda. De fato, é muito pouco. Se a oposição quiser voltar ao poder em 2022, é necessário algo mais propositivo, algo mais engajado, algo que não dependa somente da sorte, mas sim algo que dependa das suas próprias forças. E eu estava refletindo sobre isso e eu lembrei de um vídeo que eu já tinha visto há muito tempo, logo depois que a eleição passou, que coincidentemente um colaborador do canal, o Osvaldo, mandou para mim, que é o vídeo do professor Túlio Viana da UFMG. E ele fala o seguinte, 7 erros da esquerda que elegeram Bolsonaro. O link do vídeo está aqui na descrição. Esse é um vídeo de 28 de outubro de 2018, então já tem 2 anos. E eu gostaria de trazer esses 7 erros do Túlio Viana para vocês. Eu vou trazer também a minha opinião de modo muito breve, porque são 7 erros, se a gente fizer 2 minutos por erro, nós já chegamos aí com mais de 14 minutos de vídeo. E não queremos que o vídeo fique longo, muito menos enfadonho. É claro que o vídeo comigo nunca é enfadonho, sempre é muito divertido, mas é claro, nós temos sempre que ter bom senso. E eu quero que vocês também deem a opinião de vocês a respeito desses 7 erros. Porque eu preciso, claro, sempre do retorno de vocês, do seu ponto de vista, é isso que faz a nossa comunidade tão especial. O primeiro erro do professor Túlio Viana, e a gente pode discutir se continua persistindo, é o discurso da luta de classes. Ele fala que o discurso da luta de classes, basicamente que é um discurso da luta de classes é algo equivocado, essa luta do mais rico com o mais pobre. Eu acho que o professor ele está certo, mas ele foi um pouco infeliz ao falar do discurso da luta de classes. Porque a luta de classes, nós vimos isso esse ano, tudo bem que o vídeo tem 2 anos, né? Nós vimos isso esse ano, que o único momento que a esquerda teve para peitar Bolsonaro foi justamente com a luta de classes. Porque nós tivemos as manifestações das torcidas de futebol, nós tivemos as manifestações e a paralisação dos entregadores. Esses foram movimentos de comoção popular que a esquerda poderia ter abraçado, surgindo da luta de classes, mas não acabou dando certo porque as principais lideranças de esquerda acabaram não querendo embarcar nesse movimento. Claro, nós tivemos, obviamente, líderes de esquerda que se posicionaram, como Guilherme Boulos, o Carlos Gianazzi, dentre outros. Mas as grandes lideranças não participaram desses movimentos. Então a luta de classes é o que pode fazer com que a esquerda se una ou consiga se conectar novamente com a população. Mas nesse trecho que o professor Túlio fala sobre a luta de classes, ele fala também com muita propriedade sobre o discurso do identitarismo. Esse discurso identitário que a esquerda acabou absorvendo, vindo da esquerda americana, mas aqui no Brasil a esquerda só tem esse discurso. E é claro que com o passar do tempo nós começamos a refinar isso. E a esquerda ela só tem um discurso identitário porque ela já não consegue mais se conectar com a população brasileira. Ela não consegue mais se conectar com o trabalhador. Com o passar dos tempos, nós refinamos esse discurso e percebemos isso. Talvez o professor Túlio até mesmo tenha percebido isso, não sei, não fez mais nenhum vídeo a respeito sobre isso. Mas eu vejo essa questão. Só sobrou a parte da esquerda identitária, não há mais a esquerda do trabalho. E o discurso identitário é um discurso muito chato, é um discurso que não traz a pessoa para perto, é um discurso que repele. Por que isso acontece? Porque muitos identitários, eles possuem imaturidade para levantar uma bandeira. Nós já discutimos muito sobre isso. Se você quiser levantar uma bandeira, se você quiser lutar por uma causa, é necessário que você tenha maturidade. E muitas pessoas não têm. Por isso que acabam ficando com esse discurso chato e esse discurso
prepotente que repele as pessoas ao invés de atraí-las. E sem um discurso para se conectar com o trabalhador, de fato, com os mais pobres, de fato, não vai ter jeito para a esquerda voltar ao poder em 2022. Aqui ele fala do apoio às ditaduras, e o professor ele começa a dizer que a esquerda ela perdeu um pouco de credibilidade no seu discurso quando ela fala que Bolsonaro seria um ditador, mas a própria esquerda apoia ditaduras, como no caso da Venezuela, até o PCdoB falou sobre a Coreia do Norte, coisas assim. E por conta desse tipo de postura, a esquerda perde um pouco de força para falar que o Bolsonaro é um ditador. E olha só que interessante, a esquerda continua falando que o Bolsonaro é um ditador. Nós falamos, até no livro E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, eu falo sobre isso também. Bolsonaro venceu na democracia, ele quer continuar na democracia, ele nunca perdeu uma eleição na democracia. Então ele é vitorioso, ele não precisa mudar o sistema que está sendo vigente, porque é nesse sistema que ele vence. E muitas pessoas da esquerda, nós já falamos sobre isso no livro, lá em março, quando o livro foi lançado, que elas acreditam ainda na ideia do golpe. Tem um capítulo só para isso. Só para isso nós falamos a respeito da esquerda com o Bolsonaro ditador, e que ele não é ditador, ele pode ter atitudes autoritárias, mas ditador, Bolsonaro está muito longe de ser. E ele fala do conspiracionismo, né? Forças ocultas, a mídia que está querendo prejudicar a esquerda. Esse tipo de ação acaba também perdendo um pouco a credibilidade da esquerda junto com a população. Pode ser, né? Fala sobre o dogmatismo, o quarto ponto, o dogmatismo a respeito do Lula. Essa figura do Lula, a figura central, tudo tem que girar em cima do Lula. E de novo, nós estamos vendo isso acontecer atualmente novamente. Lula não deixa o Haddad desabrochar. O discurso de 7 de setembro, Lula falou como candidato, mas ele não pode ser candidato. Lula é hoje ficha suja. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 2 anos. Pode ser que haja uma reviravolta, mas até lá, Lula não pode se posicionar como candidato do partido. O candidato do partido é Fernando Haddad. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá em 2018. Porque o professor Túlio, ele fala, em 2018 nós ficamos, nessa eleição no caso, porque foi em 2018 o vídeo, nós ficamos nessa história de, o candidato é o Lula, o candidato é o Haddad, todo mundo sabia que o Lula não poderia sair como candidato, e agora o mesmo erro acontece. Haddad não consegue desabrochar, Haddad não consegue se posicionar de fato como candidato, porque Lula quer centralizar as suas ações, Lula quer centralizar o poder do partido em torno de si. Tudo bem, ele tem esse direito, porque ele ficou maior do que o partido. O problema é que ele não pode querer se posicionar como candidato, porque ele não pode se candidatar. Lula é ficha suja, ele é um condenado. E é claro que tudo isso acaba minando a mobilização da esquerda, acaba minando a possibilidade de novas lideranças surgirem. E esse é um problema que continua atual, pelo menos essa é a minha interpretação. O quinto ponto que ele fala é a respeito do marketing de hipérboles. O que é isso? Uma hipérbole, por exemplo, eu tenho 1000 coisas para fazer. Estou falando até o mesmo exemplo que ele usa. Eu tenho 1000 coisas para fazer. Só que na verdade você só tem umas 2 ou 3, mas que vão tomar muito tempo. E o PT ele abusou dessas hipérboles também. A esquerda abusou dessas hipérboles. E no caso, quando fala que Bolsonaro é um ditador, fala do golpe, essas coisas, é abusar da hipérbole. Porque todo mundo olha e fala assim, como que o Bolsonaro é um ditador se a imprensa funciona, se os partidos de oposição existem? Não faz sentido isso. Essa questão de Bolsonaro ser um ditador. Então a esquerda precisa tomar muito cuidado com isso, porque quando você tem esse marketing de hipérbole, você acaba fragilizando o seu discurso, você acaba fragilizando o seu posicionamento, você acaba fragilizando a sua fala. E tudo isso, claro, é muito ruim porque você perde credibilidade. E na eleição, a credibilidade é super importante. O sexto ponto é o populismo. O populismo da esquerda que acabou sendo depois abraçado pelo Bolsonaro. As ideias populistas da esquerda que depois o professor fala que não era algo compatível com as reformas políticas, as reformas econômicas que seriam necessárias serem feitas. Bom, Bolsonaro abraçou o populismo agora, mas esse ponto eu sugiro que você veja o vídeo para poder debater aqui nos comentários. No minuto 16. E por fim a corrupção. A corrupção do partido foi muito pesada. A corrupção das esquerdas
foram muito pesadas e nós vimos todos os desvios e de todos os problemas de corrupção que aconteceram com os membros de partido da esquerda, e isso ainda acaba afetando hoje em dia o discurso da esquerda, porque nós temos a mentalidade de classe média, a mentalidade da classe média é pautada justamente em roubar ou não roubar, e isso prejudica o engajamento da esquerda, ainda mais quando os políticos de esquerda hoje em dia querem fazer discursos para a classe média. Isso é muito, mas muito prejudicial. A classe política da esquerda se distancia dos trabalhadores, começa a entrar em um médio-classismo que é muito perigoso. Tá? Porque a classe média ela não se enxerga como um trabalhador. O que a classe média menos quer é se enxergar como um trabalhador. Ela quer se enxergar como sendo parte das elites econômicas e se distanciando desse discurso do trabalho. E quanto mais acima você fica, mais distante do discurso da esquerda você acaba se conectando, né? Você acaba se distanciando, porque o discurso da esquerda é um discurso de ajuda, é um discurso de auxílio, é um discurso do coletivo. E nós sabemos que quanto mais alta é a classe hierárquica de uma pessoa, mais individualizada ela fica, portanto menos coletiva ela fica, e esse discurso acaba ganhando menos aderência. Eu achei esse vídeo interessante, gostei desses pontos que foram apresentados pelo professor Túlio lá atrás, foram erros da esquerda, a esquerda repete alguns desses erros agora ainda em 2020, possivelmente vai continuar repetindo esses erros para 2022, e é por conta de insistir nesses erros que a esquerda ela não consegue ser propositiva, vai ter que ficar torcendo para deslizes de Bolsonaro aqui ou acolá, como no caso do Renda Brasil. Se bem que nós não sabemos se é tão deslize assim, porque pelo fato de Bolsonaro ter abandonado o Renda Brasil e vamos ficar com o Bolsa Família, já mostra que ele não enxerga mais o Partido dos Trabalhadores como sendo o seu grande rival. E ele olha justamente com os resultados das eleições desse ano. Rio de Janeiro, o PT enfraquecido. Salvador, nas grandes capitais, o PT, pessoal, pode ser que não faça nenhum prefeito nas capitais. Nenhum. Isso é uma situação muito temerária para um partido, que por conta desse dogmatismo que o próprio professor Túlio falou, começa a se apequenar. É um partido grande, é um partido ainda poderoso, mas como o partido mina as suas lideranças emergentes, fica muito difícil uma perspectiva boa do PT para o futuro. Você gostou? Clique no gostei, se inscreva, compartilhe e é muito importante que você deixe o seu comentário, porque esse é um vídeo que eu jogo para você e você tem que me jogar de volta, porque caso contrário nós não conseguimos manter a nossa reflexão em altíssimo nível e eu preciso do seu comentário, certo? Então deixa aqui o que você achou, veja o vídeo do professor Túlio Viana para ficar mais embasado na hora de comentar aqui embaixo.